Nesses dias nós estamos falando sobre a oração. Nós começamos dizendo que nós temos um intercessor diante de Deus. Foi assim que nós falamos? Nós temos um intercessor. Quem é o nosso intercessor junto a Deus? É Jesus. A Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai, onde ele intercede por nós. Então nós temos biblicamente um intercessor junto ao Pai que intercede por nós. Então é garantia de que nossas vidas são representadas diante do trono da graça de Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que à direita do Pai intercede por nós. Agora a Bíblia diz também que nós temos outro intercessor, outra pessoa da Trindade, que intercede por nós estando presente em nós. Então o Espírito Santo está presente dentro de cada um de nós, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se Jesus intercede por nós junto ao trono do Pai, o Espírito Santo intercede por nós, estando presente em nossas vidas, não é isso? Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos dois intercessores importantes, um que nos representa junto ao Pai e outro que representa o Pai junto a nós, intercedendo por nós e nos ajudando em nossas orações. Às vezes nós não temos conhecimento disso, às vezes nós não percebemos isso, e por isso nós achamos que as nossas orações são algo simples, né? E às vezes até corriqueiro, mas a oração é a formação de um elo tão poderoso, porque a oração ela liga o trono de Deus junto com Jesus Cristo, ao Espírito Santo que habita em nós, e envolve toda a nossa vida, e quando ela é uma oração intercessória, ela envolve a pessoa pela qual nós intercedemos, envolve a situação pela qual nós intercedemos, daí a razão porque o Senhor diz que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu, e o que é ligado no céu se reflete na terra. Então nosso ministério de oração é poderoso, porque ele alcança essa dimensão que nós não entendemos e nem imaginamos. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz por nós mais do que nós imaginamos ou pensamos, porque a gente não se dá conta da grandiosidade que é o ministério da oração que Deus deixou com a igreja para que ela exercesse esse ministério. E depois nós falamos também a respeito da motivação da intercessão. Qual que era a motivação da intercessão? Por que nós intercedemos uns pelos outros? Porque nós somos obrigados a fazê-lo, né? Se nós não fizermos, nós seremos eliminados da face da terra, é isso? É isso mesmo? Claro que não. Nós oramos pelos outros porque nós seguimos o modelo bíblico. O que o modelo bíblico diz? Jesus, quando viu a multidão, ele moveu-se de íntima compaixão e intercedeu, orou, pediu a Deus a bênção sobre eles, curou os seus enfermos, alimentou a multidão. A Bíblia diz que aquele homem que descia na estrada que desce de Jerusalém para Samaria lá, e estava lá um homem caído à beira do caminho, abatido pelos salteadores. Então passaram os levitas, passaram os sacerdotes, passaram as pessoas por ali, e todos passaram de largo. Mas vinha um samaritano, quando viu aquele homem caído, diz a Bíblia que ele moveu-se de íntima compaixão, e foi até ele, e estendeu a sua mão para ele, e o ajudou, e o levou para a estalagem. Foi a compaixão no coração daquele homem que o fez parar e interessar-se por aquele que estava ali. A intercessão é isso, é o sentimento de compaixão que Deus derrama em nosso coração, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus nos deu o Espírito Santo, que derrama em nossos corações o amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo nos foi dado para trazer a essência de Deus para dentro de nós, porque até então nós éramos homens naturais. Homem natural, diz na Bíblia, não compreende as coisas de Deus, que são discernidas espiritualmente. Mas quando Ele nos dá o seu Espírito nos ajuda a discernir todas as coisas
espiritualmente, nos dá o conhecimento de Deus e nos dá o amor de Deus, que é a essência de Deus, porque Deus é amor. Então Deus coloca esse sentimento dentro de nós. Deus coloca esta bênção dentro de nós. E é com esta bênção, é com este amor que a gente intercede uns pelos outros. Então a intercessão é fruto dessa compaixão, desse sentimento e desse amor. A maioria das vezes a gente ora pelo outro, mas não lembra que tem que exercer esse sentimento que o Espírito Santo derrama no coração. Muitas vezes nossa oração é um compromisso, é uma responsabilidade. Fulano, ore pelo Beltrano, aí faz uma oração ali, mas se avaliar, o coração não está derramando naquela oração a compaixão que a Bíblia diz que deve acompanhar a oração. Então a oração intercessória deve ser acompanhada com a compaixão. É isso que faz a gente se interessar pelo outro, orar pelo outro, batalhar pelo outro, com compaixão, com amor, de tal maneira como se a causa dele fosse a minha causa, se a causa do outro fosse a minha causa. Por isso que quando os irmãos lá da Ucrânia estão passando uma dificuldade tremenda, muitas pessoas chegam a orar e derramam lágrimas, e choram, e se sentem profundamente atingidas por aquilo que está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, mas não é a distância geográfica. É o fato que a pessoa que está orando e intercedendo está sentindo a dor daquele outro, está sentindo o problema daquele outro, está sentindo a luta que aquele outro está passando. Aquele seu amigo que está no hospital morrendo nas últimas com dificuldade, você ora por ele, de repente você está chorando por ele, porque você está sentindo no seu coração a compaixão de Deus em favor daquela pessoa. Então nós oramos isso aqui. Nós falamos disso que é a oração, para a gente entender que oração é muito mais do que encarregar as palavras. Oração é muito mais do que a gente fazer um discurso. Oração é a gente se envolver com compaixão por aquilo que a gente está orando. É a gente colocar a alma da gente naquela oração. É o amor de Deus estar derramado em nosso coração, transbordar naquela oração. É isso que é a oração intercessória. Sem isso, a gente não vai ver o poder da oração. A gente vai fazer oração, vai falar de oração, mas pouco vai sentir a profundidade da oração, porque ela nasce dessa compaixão. A oração intercessória nasce dessa essência, que é a presença de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. É com esse sentimento que a gente deve orar uns pelos outros. É isso que faz a nossa reunião de oração ser valorosa, porque não é apenas um ajuntamento, é o intercâmbio de compaixões uns pelos outros, de amor verdadeiro uns pelos outros, sentimento efetivo. Eu não quero que a minha vida prejudique a vida do outro, não quero que a minha vida permita que o outro sofra por minha causa, ou não quero que ele deixe de ser abençoado pela minha bênção, pela minha intercessão. É isso que é importante. Às vezes, as pessoas vão se distanciar de você. Às vezes, as pessoas vão virar as costas para você, como viram as costas para Deus. Mas você ainda deve continuar orando por aquela pessoa. Não com raiva ou com rancor, mas orar por aquela pessoa com sentimento de compaixão e de misericórdia. Porque faz parte da essência da oração intercessória esse sentimento de compaixão. Esse amor, não é? Faz sentido? Outra coisa que é importante, que nós falamos aqui, é a fé. Porque tudo que eu faço por amor e por uma intercessão misericordiosa, tem que ter também por trás uma convicção de que aquilo que eu estou fazendo vai produzir o fruto que Deus prometeu que ia produzir. E isso só é possível pela fé. Porque eu não posso provar para você que vai acontecer do jeito que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer para você que eu tenho uma fé grandiosa de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E aí eu espero que aconteça, espero pela fé. Por isso que a Bíblia diz, se esperamos com fé, com confiança esperamos. Nós esperamos porque a fé é a prova das coisas que nós não vemos. É a certeza das coisas que nós cremos. Mas ela é invisível aos olhos.
Por isso que acompanhando a oração tem que ter esse sentimento de fé, acreditar. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se a palavra de Deus ensinou, Ele vai cumprir. Se a palavra de Deus revelou, Ele vai realizar. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Então, se Deus envia uma palavra, nós temos que acreditar que Ele está velando sobre ela e Ele vai cumpri-la naquilo para o que Ele a enviou. Essa é a fé, um coração cheio de fé, um coração cheio de compaixão, cheio de amor, um coração comprometido com os irmãos. Ele certamente fará uma oração diferente do que uma simples repetição de palavras encarreiradas em forma de reza. Não é, é a oração intercessória profunda.